Olá pessoal, tudo bom com vocês? Voltamos com o nosso podcast Papo Seguro. Oi Toninha, tudo bom? Oi, Francisco, tudo beleza? Com quem nós estamos hoje de convidado? Hoje nós estamos com Isael Gouveia. E aí Isael Gouveia, também conhecido como Tato, como é que você tá? Muito bem, graças a Deus, mais um dia, né? Deus abençoe Francisco, Deus abençoe Antônia. Amém, amém. Carinhosamente, Netoinha. Isso. Benção de Deus. Vamos aí. Tato, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua trajetória na empresa. No meu registro hoje mostra que você entrou aqui com nós em 2020, só que eu conheço um pouquinho da sua história e eu gostaria que você contasse o começo da sua trajetória aqui na Suero. Bom, pessoal, o começo da minha história aqui na Suero foi o seguinte: eu vim de São Paulo, trabalhava na cidade de Carapicuíba. Aí vim de São Paulo, passei em Jacupiranga, minha mãe mora em Jacupiranga, eu falei, vou lá em Cajati, vou dar uma volta lá em Cajati, vou ver se consigo um emprego na cidade de Cajati, né? A última cidade na face da terra que eu queria trabalhar era Cajati. Certo. Aí eu vim para cá, entrei numa empresa, né, que já não se faz mais presente aqui na área da Mosaic aqui, né? E fiquei por 3 meses nessa empresa. Aí eu conheci, né, a empresa Suero, que tinha sua localidade ali na Vila Vitória, né? Isso, eu Na lembro. Rua Iguape ali. E ela tinha poucos equipamentos. Eu conheci também o seu Celso Padilha, né? Isso. Que foi promovido, né? Tá na glória, né? Seu Celso Padilha. Nós fomos fazer um serviço junto, Sim. né? Lá no final da mineração. Certo. Ele trabalhava já na Suero e eu trabalhava nessa empresa, né? Que eu fiquei por 3 meses nessa empresa. A Suero, ela tinha ela tinha pego, né, um trabalho para fazer e estava comprando a primeira pá carregadeira. Isso. Aí eu peguei, conversei com o seu Padilha, ele conversou com o encarregado na época, que é o Valdemiro, né, mais conhecido como Passarinho. Passarinho, isso. E ele falou, olha, né, tem uma vaga aí na empresa, se você quiser trabalhar com a gente aí, você pode vir. Aí passou mais ou menos uns 2 meses, chegou a essa máquina, né, a PC01 da Suero. Legal. E eu fui contratado para trabalhar, né, com essa pá carregadeira, a primeira pá carregadeira que a Suero comprou, se eu não me engano, no ano de 1996, lá por setembro, mais ou menos, essa máquina chegou. Olha. Aí tem história, hein? Aí tem história. Tato, você volta em 2020 a Suero, né? Teve aí suas outras experiências e volta como instrutor operacional. Muitas pessoas podem pensar, né, que vai falar só sobre operação, mas a segurança está muito ligada já dentro do seu próprio treinamento com os funcionários, quanto no seu dia a dia. Conta pra gente qual que é a sua relação com a segurança do trabalho aqui na empresa Suero, o que você viu que agregou na sua vida quando você foi apresentado e começou a vivenciar a segurança do trabalho. Então, a minha experiência, né, a respeito, na questão segurança, né, foi quando eu comecei a me envolver cada vez mais com o pessoal, né. Então, como a empresa começou a crescer, houve a necessidade, né, de contratar aí os técnicos de segurança, né, formar aí a comissão da CIPA, e eu sempre tive envolvido com isso, sempre gostei, né, da questão segurança em si. Só que a questão de você gostar é uma coisa, agora você ter um entendimento, saber como funciona e como aplicar isso aí, multiplicar isso aí, é que faz toda a diferença, né, no meio corporativo e principalmente com a segurança. Eu vi isso, né, do nosso patrão, vamos dizer assim, o seu Faustino, há quase 30 anos atrás, que nós temos que unir 3 coisas. Em primeiro lugar, segurança. Segundo lugar, conhecimento técnico funcional daquilo que eu tenho em mão, né, daquilo que eu vou fazer, a forma que eu vou fazer esse trabalho e também uma prestação de serviço. São 3 coisas que nós temos que unir todo dia, toda hora, toda vez que estiver executando algum trabalho ou for executar algum trabalho, ter essa visão aí para que a gente possa trabalhar com segurança, para que a gente possa agir com segurança, que a gente possa orientar também aqueles que têm a necessidade de ser orientado com segurança. E olha só, o Francisco até fez uma pergunta interessante, né? Como se fala de segurança, né? Qual é o nosso aprendizado? Né? Esse aprendizado ele tem que ser multiplicado em todos os sentidos, Mas em primeiro lugar eu tenho que
entender isso. Eu tenho que participar disso. Não adianta eu cobrar e não fazer, né? Nós temos que fazer, temos que atuar e temos que reconhecer que nós precisamos mudar a cada momento e a cada instante. Esse envolvimento com a segurança, ela nos dá um crescimento muito grande como pai de família, como pessoa, como um profissional inserido no mercado do trabalho, e é tudo. Hoje eu não consigo fazer nada sem primeiro fazer segurança, aplicar segurança, trabalhar com segurança, exigir segurança. Por quê? Porque o maior investimento que a gente faz, né, a partir da segurança é no ser humano. É no ser humano. E o ser humano tem que entender isso aí. O investimento é na vida. Toninha, fale sobre a CIPA. Isso, eu desde que eu entrei aí junto com o pessoal da CIPA, eu já vejo você participando já, né? Já vejo você bem envolvido com essa parte da CIPA, né? E agora nós estamos aí trabalhando, né, para a nossa CIPAT, né, Francisco? Sim. Gostaria que você falasse como era a segurança, né, do período que você entrou aqui, porque bastante coisa mudou, certo? E hoje, está mais fácil, está mais difícil? Como você tem abordado o pessoal? O que você tem sentido dos colaboradores? Olha, Toninha, quando eu voltei para Açoeiro, né, eu passei por algumas empresas, né, fiz alguns treinamentos, só que eu estava envolvido, né, direta e indiretamente com a Açoeiro. Mas quando eu assumi um compromisso mesmo com um funcionário da Açoeiro, eu entrei com uma mentalidade, aquela mentalidade antiga. Por quê? Porque eu não estava envolvido direto. Depois que eu comecei a me envolver, né, com a parte de segurança da Açoeiro, Sim. eu vi que mudou muito, melhorou muito mesmo, o investimento extraordinário a respeito da gestão segurança, né? E eu fiquei bem confortável com isso, principalmente nos setores, né, aqueles que apoiam a segurança, né, a questão documental, a questão da tratativa com os funcionários. Então isso mudou muito, eu posso dizer que mudou aí 100% da forma que era antigamente, logo quando entrei, e agora, né, nessa atualidade agora, nota 10 mesmo para Açoeiro. A questão segurança, meu Deus, é isso. Ai, que bom. E no final da última gestão, ali nos últimos meses, você foi agraciado aí com o cargo de presidente interino, né? Assumiu e foi até o final da gestão e fechou ali com chave de ouro como apresentador ao lado da Toninha, da nossa CIPAT, né? Queria que você falasse como foi essa experiência de estar na frente do trabalho, não só como presidente, mas atuando na primeira fileira ali, em todos os trabalhos que a gente colocou para a CIPA e principalmente a nossa CIPAT, que já está próxima aí, né? E você vai estar ali novamente, juntamente, fazendo esse trabalho de movimentar o pessoal, de fazer o pessoal participar. Como é que tem sido isso para você? Então, a questão segurança e lidar com o ser humano, né, nós temos que gostar disso, né? Quando foi falado, né, que eu teria que assumir aí, né, a presidência da CIPA, eu sempre, é uma coisa minha, né? Eu não sofro antecipadamente, né, eu analiso direitinho, porque ninguém faz nada sozinho. Muitas vezes a gente está lá, né, a gente tem uma nomenclatura, é presidente, eu sei que tem a responsabilidade, mas por trás disso existe uma gestão muito grande aí que a gente tem que valorizar, porque a gente não faz nada sozinho, né? Que nem o Francisco falou, fechou com chave de ouro, mas ele falou isso, mas é um mérito de todos que estão envolvidos na segurança, porque sozinho eu não consigo fazer nada, nós não conseguimos fazer nada. Qual é a maior dificuldade que você encontra quando você vai falar ou quando você vai abordar os colaboradores numa inspeção? O que você sente? Qual é a maior dificuldade e o que se pode melhorar nisso? Quando a gente aborda um colaborador, né, a gente tem que ver o estado emocional dele primeiro. E a maioria, todos os colaboradores, eles são orientados a respeito da segurança. Mas tem muitos que precisam ser ouvidos, ser tratado algumas posturas deles no setor de trabalho. A maior dificuldade que eu acho assim, hoje, é quando a pessoa tem dúvida. Né? Tem dúvida mesmo. Até hoje mesmo eu estava comentando com o pessoal, aquela coisa, se eu erro sem instrução, né, eu vamos dizer assim que eu não tenho tanta culpa. Sim. Eu errei porque eu não fui instruído. Certo. Agora,
Quando eu deixo de fazer e cumprir uma norma, uma norma que faz parte do nosso procedimento, aí eu estou sendo negligente. Sim. Então, esse é meu medo. Certo. Essa falta de responsabilidade, né, a respeito daquilo que eu já fui orientado. E aí a gente tem que trabalhar um pouco mais na mente dessa pessoa para ela entender a responsabilidade que é você assumir um turno, assumir um equipamento, né, assumir um setor de trabalho aí, sem entender a grandeza do trabalho que a pessoa está fazendo com segurança. Sim. Até porque hoje nós investimos bastante, né, como você falou, e eu sei disso, nós investimos muito em segurança, né? Mas parece que às vezes as pessoas estão meio desligadas, como se fosse algo que as pessoas façam por obrigação, né? Não sei se você tem essa mesma percepção, se você sentiu isso. Como se eu não tivesse que cuidar da minha saúde, mas que eu estivesse fazendo como se fosse uma obrigação. Isso é ruim, né? Com certeza, né? Com certeza. O bom profissional, né, que entende a questão da segurança, ele vai entender que ele está vendendo a mão de obra dele. Sim. Né? Ele não está fazendo um favor para a empresa. Eu tenho que ser profissional. Você pode ver que eu fui instruído, né, e o último ali é segurança, prestação de serviço, segurança, conhecimento técnico do equipamento e prestação de serviço. Sim. Nós temos que prestar um serviço com qualidade. Se eu sair da minha casa com essa mentalidade que eu venho aqui na empresa fazer um favor para a empresa, negativo. Eu tenho que vestir a camisa da empresa. Por quê? Porque estou representando a minha família, estou representando meus entes queridos, o bairro onde eu moro, a cidade onde eu atuo. Aí eu estou vendendo a minha mão de obra. Isso. E eu tenho que fazer a diferença. Se eu estiver fazendo favor, infelizmente, eu vou deixar a desejar, principalmente na segurança. E já que a gente está falando sobre comportamento, né, das pessoas, tanto eu quanto o Tato, nós somos instrutores Safe Start aqui na Suero, né? Isso. E é um programa muito bacana que fala sobre o comportamento das pessoas. Que impacto que teve para você quando você fez o curso Safe Start e qual é o impacto que você percebe que tem nos funcionários quando se aplica, né, esse treinamento tão bom que a gente tem a oportunidade de ter aqui na empresa Suero? Olha, Francisco, você falou algo muito, muito interessante mesmo, né? Quando eu fiz esse curso, né, para instrutor de Safety Start, mudou a minha forma de pensar, a minha forma de agir, principalmente a minha forma de atuar em campo com os colaboradores. E essas experiências, né, que elas são passadas para nós a respeito da segurança, né, a questão segurança pessoal, né, você conseguir olhar para você mesmo, opa, calma aí, eu preciso desacelerar um pouco. Opa, aqui eu estou numa situação aqui que eu posso me envolver num acidente. Então, essa segurança pessoal, essa questão de fazer esse autoanálise em nós mesmos, porque senão nós vamos contribuir para algo muito perigoso lá na frente. Francisco, esse curso é top mesmo, quando a gente entende, né, o objetivo de olhar para nós mesmos. Isso, abre a mente, né? Abre a visão. E aí o que acontece? Você vai atuar um colaborador lá que muitas vezes ele está frustrado, ele passou por uma dificuldade no lar, ele, né, soube uma notícia lá que muitas vezes é desagradável, ou até mesmo o próprio pessoal ali tira uma injúria dele ali, você consegue abordar, consegue detectar, tirar ele daquele clima ali, orientar ele, e ainda você ganha a pessoa para fazer o serviço com qualidade e segurança. Exato. Muito bom. É isso Toninha, mesmo. você já participou também de Safe Start, né, Toninha? Já sim. Você tem alguma coisa para falar, né, sobre a sua experiência também? A minha experiência foi ótima, porque abre sua mente, né? Esses dias eu estava lendo um artigo sobre o assunto mais polêmico do momento, que é sobre aquele submarino, né? Não é o submarino, né? O nome correto não é esse para chamar. Aquele que, né, foi lá Foi ver o Titanic, resumindo a história, né? E acabou implodindo, não sei como se fala. Então, o rapaz contava a história do dono, né? Do dono lá do Titanic, que ele falava que tem coisas que a segurança não deve opinar. E assim, uma pessoa super instruída, uma pessoa muito, né, aparentemente muito rica, dar uma declaração dessa, né, que tem coisas que precisa se fazer com segurança. Então, aí a que ponto chegou? A falta dele sobre o conhecimento sobre segurança foi tão grande que acabou com a vida dele
e demais, E né, o demais pessoal outras que pessoas, acompanhou ele. sim. Então, isso deixa pensar, porque nós agimos muito no impulso de fazer as coisas, né? Ou do que eu estou acostumada a fazer todos os dias. Todos os dias eu vou lá e faço meu arroz, certo? Todos os dias, do mesmo jeito. Faço o meu arroz naquele procedimento. É como se aquilo ali fizesse, ou andar de bicicleta, ou qualquer coisa. Vamos dizer, você pega a sua bicicleta para ir fazer dar uma pedalada, e está tão acostumado a fazer isso todos os dias que você não olha. Não olha se está tudo ok, né? E aí, quando acontece o acidente, aí você, puxa vida, né? Por que eu não olhei antes? Ou quando alguma coisa acontece, aí você vai ver os poréns e tudo, né? Por que você não olha? Alguns minutinhos ali pode ter poupado muita coisa, né? Pode poupar uma vida, um acidente, um corte, qualquer coisa, né? Sim. E pior, como é que a gente vai explicar Sim. depois que aconteceu, É. né? Então, o Safety Start me ajudou muito a abrir minha mente, não só no serviço, mas em casa também. Você consegue passar, você consegue ter uma visão. Hoje eu não consigo mais entrar no carro sem puxar o cinto de segurança. Parece Sim. uma coisa, né? Mas você fica, e quando eu ando sem, já me dá aquele, puxa vida, eu estou fazendo uma coisa errada, né? É. E hoje a Suero ela é referência, né, na região em relação à segurança. E isso está muito ligado ao comportamento das pessoas, né? Nós aqui como funcionários, colaboradores da Suero, nós somos essas pessoas que entenderam e replicam a segurança, né? Tato, eu quero que você fale um pouco como que é o seu dia a dia, né? Como é a sua jornada de trabalho, como você tem sido um profissional que mostra, né, essa vontade das pessoas, porque direto, gente, o pessoal do podcast vem aqui, fala o nome de Tato, que é uma pessoa que conversa, que Sim. orienta, que foi uma referência tanto para a parte de equipamento quanto para a Aham. parte de segurança mesmo, que conversar com as pessoas para saber como elas estão já é um jeito de fazer segurança. Uhum. E seu nome sempre é citado em relação a isso. Muita gente que passou aqui fala sobre você. Então, como é isso? Da onde vem? É de você já desde sempre? Como é que funciona isso? Falar da gente mesmo, né, meio assim, né? Mas eu penso dessa forma, né, que o maior investimento que a gente faz é no ser humano, né? E a gente pode fazer um pouquinho mais. Em todas as formas a gente pode fazer um pouquinho mais. No meu dia a dia, né, eu de manhã eu já levanto com as minhas filhas, né? A Isabela está com 17 anos, ela já trabalha, ela vai comigo para a escola, né? E aí ela sai do colégio e vai para o trabalho e eu pego ela às 17 horas. E a minha filha mais nova também já levanta junto comigo e ela vai para a escola e eu deixo a minha filha e já vou para a portaria. Né? Eu vou para a portaria. Aí chega ali já tem já aquele pessoal de todas as empresas, já sai cumprimentando todo mundo, bom dia, como é que tá, tudo bem, já entro no ônibus, se tiver de orientar, eu já oriento, põe o cinto aí, como é que você tá, já brinca com um. Então a gente tem que transmitir essa coisa boa. Hoje, eu acho que a maior dificuldade que o ser humano tem é de entender que nós somos parceiros, nós somos amigos, nós estamos para orientar, e toda orientação, na verdade, tem pessoas que ficam até meio constrangido, né? Sim. Mas quando ele entende que é para o melhor dele, é para o bem dele, é para a família dele, Sim. ele vê a gente como um parceiro. Exatamente. É isso que eu procuro passar para as pessoas. Isso. Eu sou até meio exigente, né? Eu não gosto de coisa errada. Né? O pessoal fala, não, lá vem o Tato lá, fica ligeiro aí. Mas o pessoal me respeita, né? Vem se orientar a respeito de outros assuntos, muitas vezes que não tem nada a ver com a segurança, é uma coisa particular. A gente orienta na medida do possível, Sim. e a gente dá o treinamento, a gente, né, procura passar tudo aquilo que a gente aprendeu, né, e está aprendendo, e a gente vê famílias estruturadas através disso, pessoas inseridas no mercado de trabalho. Por quê? Porque receberam uma oportunidade, abraçaram essa oportunidade, e estão fazendo a diferença. Eu sempre bato nessa tecla aí, assumindo a responsabilidade com segurança. E aí hoje a gente vê, né, a Suero, o pessoal fala, pô, a Suero é uma escola. Eu acho que é mais que uma escola, a Suero é uma faculdade para ser humano aí na sociedade. Né? E a gente faz parte disso aí, nós fazemos parte disso aí. Eu tive o privilégio já de dar treinamento para o meu vizinho que eu vi crescer.
Uhum. né? Eu vi ele crescer, ele estava aqui fazendo treinamento comigo. Uhum. E ele foi um piazão bem Uhum. assim, sabe, daqueles assim, bagunceiro mesmo. A hora que ele me viu aqui, pô, meu vizinho me conhece há Sim. 20 e poucos anos, eu falei, cara, é um privilégio ter você aqui, conheço você, conheço a família, seja bem-vindo, vista a camisa, faça a diferença, seja responsável. E Isso. hoje eu vi ele crescer, ele entrou como auxiliar na empresa, hoje ele é um profissional. Isso é um privilégio, né, Tato? Né? Então essas coisas aí, é bom. Tem gente que não gosta, mas essas pessoas que muitas vezes que não gostam, essa aí que eu invisto nela. Aham. Essa aí que eu procuro pegar e mostrar para ela que a gente está ali para trabalhar junto, para ganhar junto, para fazer a segurança junto. Ótimo, Tato, é isso mesmo. Tato, você falou que entrou aqui na empresa em 1996. Tá, e quanto depois você ficou na parte operacional, certo? Quanto tempo você vem lidando com pessoas? Olha, com pessoas, desde quando entrei na Suero, Uhum. para você ver, quando a gente abraça a oportunidade, né? A Suero, ela sempre teve essa questão de mão de obra. Uhum. E nós já formávamos, né, os operadores aqui. Uhum. Só que não tinha todos os critérios que nós temos hoje, né? A gente treinava o pessoal e o pessoal ia lá para o setor e trabalhava, não exigia toda essa documentação, todo esse treinamento, certificação, essas NRs, até exigia, mas não era tão rigoroso que nem é agora, né? E aí a gente começou a trabalhar em cima disso, aí foi aparecendo as oportunidades e a gente foi, né, se aperfeiçoando um pouco mais, né? Não é que a gente é o melhor, a necessidade faz você caminhar um pouco mais e melhorar um pouco mais, né? Foi isso que aconteceu. Entrei na Suero, tinha 9 funcionários. 9 funcionários. Eu conto nos dedos, sei quem estão, quem não estão, 9 funcionários. E quando entrei, eu fui funcionário número 10, até no meu crachá está aqui, número 10 ainda, É né? isso mesmo, E hoje tenho quantos? 476, 463, mais ou menos. Que tá aí. Então, É, uma galera agora. uma galera, mente nova, pessoas novas, pessoas com garra, com objetivo, e a gente faz parte dessa história. E a Suero, pô, eu tenho uma filha que ela nasceu aqui, Sim, né? sim. A Isabela, né? Nasceu Isso, aqui, né? Então, eu tenho uma história muito grande aqui, né? Você vê, a Suero é de Cajati. A gente conhece várias empresas que são aqui de Cajati. A Suero é de Cajati. Mas só isso. E eu não queria morar em Cajati. Imagine só, criei raiz aqui. Não queria, tanto que não queria que está aí, ó, com a família. Até hoje, E como o Tato acabou de falar, ele tem muita história aqui. Com o Tato a gente vai ter que ter uma parte 2, um novo convite para ele. Isso, tem muita ele história poder para contar. contar mais, mas eu quero encerrar agradecendo tanto a sua participação quanto a sua determinação. O Tato ele não é de recusar nenhum tipo de serviço, de ajuda. Eu lembro de uma situação que a gente ia fazer a eleição da CIPA e eu moro em Pariquera. E não tem como eu vir mais cedo porque eu preciso do ônibus. Pois ele se dispôs a me buscar lá às 5 horas da manhã na minha casa, para a gente poder estar participando e dá para contar contato para tudo. E isso é gratificante, ter pessoas que trabalham desse jeito e a gente pode contar a qualquer momento. Para a gente encerrar, eu quero que você deixe um recado aí para esses todos os funcionários aí que te admiram, que te tem como exemplo, o que você tem aí para dividir com eles, né? Agora o momento é todo seu, Isael Gouveia, com a palavra aí. Então, a palavra que eu deixo para todas essas pessoas aí é o seguinte, né? A única pessoa que pode impedir você de chegar aonde você quer chegar é você mesmo. Né? Trabalhe um pouco mais, se esforce um pouco mais, estude um pouco mais, né? Se dedique um pouco mais, conheça um pouco mais e faça isso tudo com segurança, porque aquilo que você plantar hoje, você vai colher lá na frente, né? Tudo que nós plantarmos hoje, nós vamos colher lá na frente. Ninguém é incapaz. E eu até cobro o pessoal, pô, tu tem dificuldade para memorizar, minha memória não é boa. Eu falo, não, nossa memória é boa, não fale isso não, né? Sempre incentivando, é isso. Muitas vezes a pessoa não precisa de muita coisa, é só ir lá, conversar, trocar ideia, dar um abraço, dar um sorriso, né? Mandar aí um coraçãozinho aí, e isso nos faz bem, nos faz bem. O pilar, né, da sociedade é a família,
né? Se a família for bem, se você está bem orientado, se você, né, busca essas coisas aí, com certeza você vai ser um excelente profissional, um excelente funcionário, você vai fazer a diferença. E para você ter ideia, para nós termos ideia, né, hoje nós temos funcionários que passaram por aqui, que estão atuando em outra empresa, que se falar da Sueiro arruma encrenca. Arruma encrenca. Por quê? Porque sabe que foi, né, o começo, teve um princípio, foi acolhido, foi amado, né? Isso Foi mesmo. amigo. Isso. E isso aí não tem preço. Não tem preço. Então, a palavra que eu deixo aí para todos, né, os funcionários da Sueiro, é que pode contar comigo, tá? Em qualquer situação, e pode contar comigo aí, tá? Muito obrigado. Toninha, tava com saudade de fazer um podcast? Tava sim, pessoal. E aí, pessoal, venha participar, viu? O convite se venham estende aí, tá participar. aberto, tá bom? Vamos mandar aí, se alguém quiser vir, porque às vezes, como tem bastante pessoas para nós convidar, às vezes a pessoa quer participar, né, e a gente não fica sabendo no momento, tá bom? Mas está aberto aí, quiser vir participar, Manda um será recado pra bem-vindo, gente, tá? né, Manda um Toninha? recado aí, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado. É muito gratificante estar aqui fazendo esse trabalho tão bacana. Eu sei que vocês gostam e podem ter certeza que a gente não vai parar, né? Enquanto a gente tiver força para fazer as coisas, a gente vai estar aí fazendo um trabalho de segurança da melhor forma possível para vocês.